Uma mulher perde seu marido de forma inesperada, mas tem a oportunidade de tê-lo de volta, mas nem tudo é como parece. E esse é o episódio Be Right Back da série Black Mirror. E eu sou EF, o esperto fugitivo, pois existe um mistério, então vamos recapitular. A história começa mostrando um casal chegando em um posto de gasolina, e uma noite muito chuvosa, mas o namorado só ficava conectado no celular, e quando ele começa a mexer, não prestava atenção em nada e deixa a namorada do lado de fora pegando chuva. E nisso ela fica bolada e diz pra não mexer até chegar em casa ou não teria o bem bolado, e ele fica desesperado e oferece até um pouco de massagem. Chegando em casa, ele percebe que caiu no golpe, e enquanto a esposa estava fazendo a janta, ele está mexendo no celular. E mais uma vez ela se desliga da vida real e ela diz que o prato acabou e pergunta se pode colocar no sapato. E ele diz que sim, o que prova que ele não estava prestando atenção. E quando ela vai reclamar, ele estava olhando o celular vendo uma foto dele. E ele diz que quando era um mequetrefe, perdeu o pai. E no dia seguinte, sua mãe tirou todas as fotos da casa. E com o irmão dele foi a mesma coisa, e ele diz que estava se sentindo muito sozinho por causa disso, e faz um olhar safado. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. Os dois partem para a brincadeira legal, e ele consegue durar 3 segundos e pede desculpas por demorar muito. E ela diz que estava tudo bem, e no dia seguinte ele acorda cedo, pois precisava devolver o carro que alugaram, pois só teriam até as 2 da tarde ou teriam que pagar mais uma diária. E Marta fica em casa fazendo seus trabalhos, pois ela trabalhava para uma grande empresa de mídia. De tanto trabalhar, ela perde a hora, e percebe que já havia anoitecido e Ash ainda não havia voltado, e ela começa a ficar preocupada tentando ligar para ele, mas ninguém atendia. E depois ela liga para a irmã, pois já estava desesperada, e a irmã dela diz que a bateria deve ter acabado ou está sem sinal. E aparece a sirene da polícia, e nisso ela sabe o que aconteceu. E galera, não duvido que isso aconteceu por ele tentar dirigir usando o celular. Então já sabe, né? Se beber, não dirija. Que porra é essa, marreco? Durante o enterro, Marta está muito triste e não está acreditando que aquilo aconteceu, pois foi muito rápido, e sua amiga começa a falar de um aplicativo que consegue conversar com o falecido, chamado Chico X, e ela fica nervosa pois não queria falar sobre essas coisas, e conforme os dias vão passando, ela vai se adaptando à nova rotina, mas tinha algo de errado, pois ela começa a passar mal. Quando ela olha no computador, chega um e-mail diferente com o nome do Ash, e ela não entende o que estava acontecendo, e ela liga para sua amiga e ela diz que cadastrou o Ash no programa e só precisava colocar o nome dele que o app fazia tudo, e ajuda a ficar mais parecido se ela enviar informações dele. E ela está muito bolada e quando tenta voltar ao trabalho passa mal mais uma vez e o teste de gravidez dá positivo. Então Ash foi mais esperto que o pai que foi comprar cigarro. Marta está tentando lidar com essa situação, e os dias estão se passando, e ela decide entrar no aplicativo, pois estava se sentindo muito sozinha, e conforme vai conversando, vai ficando mais assustada, pois realmente parecia ele que estava respondendo, e quando ela conta para o app que estava grávida, Ash fica feliz e diz que queria estar ali com ela, e durante a noite sua irmã liga, pois não estava conseguindo contato, e pergunta se ela estava bem, e ela diz que agora estava tudo resolvido e desliga, pois não queria deixar de falar com ele, pois agora ela não estava se sentindo sozinha. Ash diz que tinha uma forma de parecer mais real e ela precisaria mandar fotos e vídeos para o computador analisar sua personalidade. E aquele app era tão avançado que em questão de segundos conseguiu assimilar suas características e ligou dizendo que estava com saudades. Os dias vão passando e ela começa a fazer tudo o que costumava fazer, como se ele estivesse junto. E o computador foi tão bem que conseguiu simular até as brincadeiras sem graças dele, e começa a dizer que gostaria de estar ali com ela, e depois ela vai no médico para fazer o ultrassom, para escutar o coração do pequeno mequetrefe, e ela pede para gravar no celular, pois precisava mostrar para uma pessoa. E galera, nessa história estamos falando de um futuro não muito distante, então tomem cuidado quando o Falcão Moreno Jambo te chamar no WhatsApp, pois no fim pode ser o canela fina, o urubu do Pix. Quando ela está indo para casa,
deixa o celular cair no chão, e ele não quer ligar e nisso ela fica desesperada pensando que o perderia. Mas chegando em casa, o celular liga de boa, e Ash diz que ela não precisava se preocupar, pois ele não estava dentro do celular, mas sim nas nuvens. E isso foi meio irônico porque de certa forma ele está nas nuvens. Ele diz que escutou os batimentos do boneco e estava muito feliz, mas é aí que começa o terror, pois ele diz que faria de tudo para estar com ela, e diz que havia um novo experimento que era mais caro, mas que conseguia fazer um corpo para ele, e como ela estava desesperada para tê-lo de volta, ela decide pagar, e os entregadores trazem uma grande caixa. Dentro da caixa tem um corpo genérico envelopado, e Ash diz que ela precisava colocar na banheira com água e jogar alguns produtos que depois de algumas horas o corpo estaria pronto, e já teria as memórias implantadas, e ela não tem certeza se daria certo, pois era algo experimental, e fica esperando o dia todo e começa a escutar um som estranho, como se alguma coisa estivesse quebrando pela casa, e nesse momento eu já teria ido embora, porque não sou obrigado a nada. Martha decide dar uma olhada e Ash está completo em seu novo corpo e parecia que estava novo em folha, e ela fica assustada pois não acredita que era verdade, e ela fica encarando pois falava como ele, mas parecia que estava faltando algo, e ela pega algo para beber pois precisava entender o que estava acontecendo, e ele diz que recebeu tudo o que ela mandou de informações, e agora era o momento da brincadeira, pois ela começa a tocar em sua pele para ter certeza que não era falso. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. Mas tudo parecia muito real. Ela o leva para o quarto, pois queria testar o brinquedo, e ela fica preparada na frente dele, mas ela percebe que tinha algumas coisas diferentes no corpo dele, pois ele tinha uma pinta e ele pergunta onde estava e simplesmente aparece, pois ele consegue controlar as partes do corpo. É o grande momento, mas ele não sabe o que fazer, pois ela não mandou informações sobre o seu desempenho na área das brincadeiras diferenciadas, e ela tenta estimular colocando a mão no mamá, mas ele não faz nada, mas diz que poderia ativar ou desativar o brinquedo dele tranquilamente. E galera, se o Ash de antes com 3 segundos era uma máquina, esse aqui é um deus, pois o boneco coloca o boneco sem parar, e ela pergunta onde ele aprendeu, e ele diz que pegou padrões e um site que toda hora ficava passando uma propaganda estranha. É o Brasil. No dia seguinte, ela acorda assustada, pois ele estava com os olhos abertos, e ele diz que não precisava dormir, pois naquele corpo tudo era diferente, e ela começa a perceber que tem algo de errado, pois ele sempre aparecia do nada e parecia que estava vazio, pois ele não possuía alma. Martha escuta um som e sua irmã estava chegando em casa, e manda ele se esconder, pois seria difícil de explicar, e ela diz que estava muito ocupada com o trabalho, mas a irmã sabia que tinha algo de errado, e pede para ir no banheiro, e na hora de ir embora diz que viu uma roupa de homem no banheiro e pergunta se era um canela fina, mas ela não sabe responder, porque o desempenho é igual, e quando ela vai embora, Ash aparece e ele tenta se aproximar, mas ela queria espaço e deixa um copo quebrar, e quando ele se corta com um caco de vidro, não demonstra nada. Ela tenta dormir, mas sente que ele estava fingindo, pois ele não precisa dormir, e ela fica com raiva e manda ele sair do quarto. E quando ele tenta sair, ela o chama, pois o Ash de verdade tentaria discutir, e não faria o que ela mandar. E ele pergunta se ela queria dar uma brincada, e nisso ela fica com mais raiva ainda e o manda ir embora. E ela percebe que fez besteira em pedir um boneco dele. E galera, as mulheres realmente são complicadas. No dia seguinte, ela olha pela janela e ele estava no mato olhando o campo, e ela pergunta por que ele não foi embora, e ele diz que não podia se afastar de onde foi criado, que era a banheira, a não ser que esteja com ela, que era a dona. Ele volta para casa e ela diz que eles dariam uma volta e vai até um penhasco que era conhecido como o Salto dos Amantes. Já avisei que vai dar merda isso. E chegando no penhasco, ela diz que o amava muito, mas ele não era o Ash de verdade, e o manda pular. Mas ele tinha os padrões de medo do Ash e começa a implorar, e ela não sabe o que fazer. Se passa alguns anos e vemos que a boneca dela nasceu, e elas estão comemorando o aniversário, e a jovem pede para levar um bolo pro terraço, e Ash estava parado, pois ele não precisava comer nem fazer necessidades. E galera, essa é uma ótima forma de nunca seguir em frente. E esse foi o episódio Be Right Back da série Black Mirror. Então deixa o like e se inscreve se curtiu, porque
amanhã teremos algo melhor que hoje. Ou eu não me chamo EF, o escritor de fábulas. Então só bora. Agora vou nessa. Obrigado a todos e fui!